alumnos, mis estudiantes, sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camussa e estaré aqui com vosotros, os ajudando a aprender o espanhol. Agora, classe 7, objeto de conhecimento, heterogenéricos, detalhamento, palavras heterogenéricas, gênero diferente entre a língua portuguesa e a língua espanhola. E agora, vamos a estudar. Hola, hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Sean bienvenidos a nuestra clase de español. Entonces, más un momento muy especial con la lengua espanhola, ¿sí? Listos para estudar? Então, agora, nesse momento, iniciando mais uma jornada de conhecimentos com o espanhol, com a língua espanhola, eu os convido aí a conhecer o tema da nossa aula de hoje, los heterogenéricos. Mira, los heterogenéricos. Então, antes de começar a nos aprofundarmos aí nesse conteúdo, já adianto para vocês que é um assunto muito legal, muito gostoso de estudar e que vai aí escancarar, né, as particularidades, os pontos interessantes de comparação aí entre a língua espanhola e a língua portuguesa. Que o espanhol é uma língua maravilhosa, nós já sabemos, não é verdade? Estamos estudando para aprender mais. E agora nós vamos ter aí a honra de conhecer mais um conteúdozinho bem interessante, los heterogenéricos. E aí vamos ler aqui com a professora um texto para contextualizar o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Nosso texto começa falando o seguinte: en un lugar lejano, una pareja aventurera y su pequeña familia emprendieron un viaje, cruzando un antiguo puente de piedra. Então, me acompanhem aqui. Encontraram un hospedaje acogedor. Compartieron risas bajo el cielo estrellado y alcanzaron la cumbre de una montaña, quedándose maravillados por el horizonte. Então, aqui a gente começa, né, falando de uma aventura em um lugar distante. Então, a gente tem citado aqui um puente de piedra e tudo mais. Seguindo no texto, comprendieron que el viaje no solo era geográfico, sino también hacia el interior, explorando los rincones más profundos de sus corazones y fortaleciendo los lazos familiares. Así, con el puente a sus espaldas y la cumbre a sus pies, continuaron la travesía, sabiendo que cada paso enriquecía su inolvidable viaje em família. Então, aqui no nosso texto, nós estamos ouvindo a jornada de uma viagem, né, de uma família que viajaram para um lugar distante, né, e conheceram coisas maravilhosas, mas em que em um momento dessa viagem, eles puderam perceber que não era uma viagem somente geográfica, ela também era uma viagem para o interior, ou seja, né, lá no profundo do coração, uma viagem que fortaleceu os laços familiares, né, tornando isso uma viagem inesquecível em família. Então, acabamos de ler um texto
poético, né? Profundo sentimentalmente. Mas de que forma esse texto pode nos apresentar o nosso conteúdo, que a gente viu que são os heterogenéricos. Então, vamos ao conceito e daqui a pouquinho a gente retoma esse texto para compreender aí por que ele apareceu. Então, os heterogenéricos. É um nome grande, né? Mas o que quer dizer isso? Então, os heterogenéricos são substantivos semelhantes em la forma gráfica, guarda essa informação, e en el significado, guarda essa informação também, pero cambiam, ou seja, eles vão mudar de gênero de uma língua a outra. Ou seja, no conceito mais básico de heterogenérico, eles vão ser substantivos. Já sabemos que substantivos, né, são aquelas palavrinhas que nomeiam todo e qualquer ser. Então, eles vão ser substantivos semelhantes, né, entre uma língua e outra, na sua forma gráfica e também no seu significado. Então, são muito parecidas. Ou seja, resumindo tudo, os heterogenéricos são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, pero su gênero cambia. O que vai mudar? Su gênero. Cambia é mudar entre as línguas. Assim, as palavras que em espanhol são femininas serão masculinas em português e vice-versa. Como assim, professora, né? O que é isso? De que forma? Como isso pode ser explicado? Vice-versa, algo no feminino, algo no masculino. Então, quando falamos de palavras heterogenéricas, estamos falando de palavrinhas que são escritas iguais. Primeira informação, elas se escrevem igual ou muito parecido no português e no espanhol. Elas são parecidas e elas possuem o mesmo significado. Então, a mesma coisa que significa no português vai significar no espanhol e vice-versa. O que vai mudar é o gênero. Ou seja, palavras que no espanhol são masculinas, no português serão femininas. Ou palavras que no espanhol são femininas, no português serão masculinas. E aí agora a gente vai retomar aquele texto que a gente acabou de ler e vai identificar as palavras heterogenéricas presentes lá naquele texto da ponte de pedra. Então, vamos ver. Observem que aqui nós temos algumas palavras em destaques. Então, em um lugar lejano, ou seja, em um lugar afastado, uma pareja aventureira e sua pequena família empreenderam um viaje cruzando um antigo puente de pedra. Então, lá num lugar distante, né? Um casal aventureiro e a sua pequena família começaram um viaje, no português seria uma viagem, mas aqui é masculino, um viaje, cruzando um antigo, no português seria antiga ponte, no espanhol, antigo puente. Encontraram um hospedaje acolhedor. Então, observem que eles encontraram não uma hospedagem. Então, aqui a diferença de gênero novamente. Compartilharam risas bajo el cielo estrellado. Então, eles compartilharam sorrisos, né? Sob o céu estrelado. E alcançaram la cumbre de uma montanha.
Então, eles alcançaram o quê? O cume, tá bom? O ponto mais alto ali da montanha. Quedando-se maravilhados por el horizonte. Então, eles ficaram ali maravilhados pelo horizonte que eles viram. Então, eles compreenderam que ele, viaje, olha o ele aqui, né? Então, ele significa o artigo masculino. Para a gente seria a viagem, né? Então, eles entenderam que ele viaje não só era geográfico, sino também hacia el interior. Então, eles entenderam que aquela viagem, ela não era uma viagem só geográfica, né? Ela também ia até o interior de cada um deles, explorando os rincones mais profundos de seus corações e fortalecendo os laços familiares. Então, além deles entenderem que a viagem não era só geográfica, que também era para dentro deles mesmos, eles exploraram, né, aí, o mais profundo dos seus corações e fortaleceram esses laços familiares. Assim, com el puente a sus espaldas, olha aqui o ele, né? Puente sendo masculino. Então, assim, com a ponte lá atrás nas suas costas, né? Ficando para trás. E lá, olha o feminino aqui. E la cumbre a sus pies, ou seja, visualizem aqui, ele está lá no cume, no topo da montanha. Então, a montanha, la cumbre, está a sus pies, né? E el puente está para trás, está a suas espaldas. Continuaram a travessia, sabendo que cada passo enriquecia su inolvidável viagem em família. Então, a cena final que a gente visualiza aqui é aquela família no topo, em la cumbre de uma montanha, mirando el horizonte, ou seja, olhando o horizonte, com el puente de piedra a suas espaldas, ou seja, para trás. E aí, sabendo que cada passo dessa viagem enriqueceria, né, as emoções de toda essa família. Então, a gente encontrou no nosso texto algumas palavrinhas heterogenéricas. Então, vocês perceberam que no espanhol essas palavrinhas são masculinas ou femininas e no português o oposto. Então, de forma bem explicativa aqui, vamos verificar. Hétero, tá bom? Hétero, que significa o quê? Diferente, distinto, e genérico, que é relativo ao gênero, né? Forma aí a palavrinha do nosso conteúdo, que é esse heterogenérico. Uma palavrinha só, junta. Seu significado aí, o seu significado de forma simples e objetiva, são aquelas palavras que possuem gêneros diferentes, como nós acabamos de ver. Então, vocês conseguem visualizar, compreender e entender essa diferença de gêneros entre esses substantivos na língua. Então, nosso texto trouxe essas palavrinhas aplicadas. Então, nós vimos que, seguindo aí os artigos, né? A gente viu que essas palavrinhas poderiam, no espanhol, ser usadas no masculino, mas quando a gente traduzia para o português, elas eram femininas. Ou aquela palavrinha era feminina no nosso texto em língua espanhola, mas aí quando traduzia, ela estava no masculino. Então, essa diferença de los heterogenéricos. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos, algumas palavras. Então, exemplos de palavras heterogenéricas. Então, vamos começar por palavras em espanhol. Então, aqui, nessa coluna aqui em espanhol, todas são masculinas. Como que eu sei que todas são masculinas? Porque todas iniciam com o artículo el. E sabemos que
O artículo ele, no português, é o artigo o, tá bom? Então, se aqui no espanhol todos os substantivos são masculinos, em português todos serão femininos. Então, observem, el color, a cor, el dolor, a dor, el orden, a ordem, el testigo significa a testemunha, el pétalo significa a pétala. Então, observem claramente essa diferença de gênero. Seguindo, temos mais palabritas. Espanhol, todas são masculinas. Por quê? Porque há a presença do artigo ele, que já sabemos que é o artigo masculino. Logo, em português, todas serão femininas. Já temos aqui o a. Então, el equipo significa a equipe. El énfasis, a ênfase. El origen significa a origem. El humo, olha aqui que diferença esse. A fumaça. Então, só veio na palavra humo. Vocês imaginavam que isso era fumaça? E el vértigo, que significa a vertigem. Então, aí palavrinhas que são masculinas, mas no português elas são femininas. Então, vamos ver algumas frases aplicadas. Então, vamos ver as frases. Aqui temos, mira, a mi mamá le encanta el color amarillo. Então, vocês veem ali destacado a palavra el color. E aí, no português, seria a minha mãe adora a cor amarela. Então, no espanhol masculino, el color, no português, a cor. Próximo exemplo. Organizar las ideas es fundamental para mantener el orden mental e alcançar metas com claridade. Então, aqui o nosso substantivo destacado é um substantivo masculino, el orden. Quando eu venho para o português, a frase fica: organizar as ideias é fundamental para manter a ordem mental e alcançar metas com clareza. Então, el orden, a ordem. Próximo exemplo. El viento suave acariciaba los pétalos de las flores, esparciendo su fragrância por el jardín. Então, aqui o nosso substantivo, los pétalos. E no português, o vento suave acariciava, né? O quê? As pétalas das flores, espalhando sua fragrância pelo jardim. Então, no espanhol, masculino, los pétalos. No português, feminino, as pétalas. Então, a gente acabou de ver as tabelinhas com os exemplos. No espanhol, substantivos masculinos. Agora, exemplos de palavras heterogenéricas, mas com substantivos femininos. Vamos ver. Então, observem que agora, no espanhol, os substantivos, eles são femininos. E por que eu sei disso, professora? Porque tem a presença do lá. E o lá, pra gente, né, é o a, né, do português. Então, o lá é o feminino do espanhol. E aqui na coluna do português, a gente vê que todos são masculinos. Tem aí a presença do o. Então, la sal, em espanhol. No português, o sal. La leche, o leite. La sangre, o sangue. La miel significa no português o mel. La señal no português o
sinal. Então, observem essa diferença de gênero. Seguindo, temos mais exemplos. No espanhol aqui são femininos, porque temos a presença do lá novamente, que no português é o artigo feminino. Mas, na verdade, esses substantivos no português, eles são masculinos. Observe o nosso artigo aqui masculino. Então, la crema significa o creme. La nariz, o nariz. Olha que diferente, né? La sonrisa significa o sorriso. La protesta, o protesto. La paradoxa significa o paradoxo. Então, aqui nós temos já o contrário, né? Os substantivos que são femininos e no português são masculinos. Vamos aplicá-los em frases. Então, começando com la família é como la sangre, nos conecta, nos dá vida e nos une em um laço irrompível. Então, aqui o substantivo é masculino, é feminino, la sangre, no espanhol. No português, a família é como o sangue, nos conecta, nos dá vida e nos une em um laço irrompível. Então, no espanhol, nós temos o substantivo feminino, la sangre, e no português, ele masculino, o sangue. Próximo exemplo. Então, las abejas trabalham incansavelmente para produzir la miel dourada que endulça nossas vidas e postres. Em português, as abelhas trabalham incansavelmente para produzir o mel dourado que adoça nossas vidas e sobremesas. Então, nesse nosso exemplo aqui das abelhinhas, né, nós temos o substantivo la miel, em espanhol feminino, indo para o português o mel masculino. Próximo exemplo. A veces, uma pequena señal pode cambiar o rumo de nossas vidas. Então, aqui, feminino. No português, às vezes, um pequeno sinal pode mudar o curso de nossas vidas. Então, a palavra señal, no espanhol, é uma palavra feminina, porque, olha a outra palavrinha ali destacada, una. Então, feminino. Mas quando a gente traz para o português, é sinal, é um sinal. Então, ele é masculino. E aí nós temos outras estratégias de mudança aí desses gêneros das palavras heterogenéricas. Vamos ver aqui a nossa próxima tabelinha. As palavras terminadas em -age, em espanhol, são sempre masculinas. Luego, elas vão ser o quê? Femininas no português. Então, toda palavra no espanhol terminada em -age será sempre masculina. Logo, essa palavra no português será feminina. Então, vamos ver. El garage, a garagem. El mensaje, a mensagem. El lenguaje, a linguagem. El carruaje, a carruagem. El coraje, a coragem. El tatuaje e a tatuagem, tá bom? Então, palavras terminadas em -age no espanhol serão femininas no português. Vamos a alguns exemplos. En nuestro garaje, entre herramientas y recuerdos, encuentro espaço para criar e dar vida a mis projetos. Em português, na nossa garagem, entre ferramentas e lembranças, encontro espaço para criar e dar vida aos meus projetos. Então, nuestro garaje, masculino, nossa garagem, feminino. Próximo exemplo, cada palavra de su mensaje
ressonou em meu coração. Cada palavra de sua mensagem ressoou em meu coração. Então, sua mensagem masculino, sua mensagem feminino. El lenguaje é uma dança de palavras que tejen histórias, conectam mundos e revelam a riqueza da diversidade humana. Em português, a linguagem é uma dança de palavras que tecem histórias, conectam mundos e revelam a riqueza da diversidade humana. Então, linguagem masculino, a linguagem feminina. E aí nós vamos ter o contrário. Vamos ver. As palavras terminadas em umbre, em espanhol, estão terminadas em umbre, são sempre femininas. Luego, são masculinas em português. Ou seja, em espanhol, toda palavra terminada em umbre será feminina. Consequentemente, no português, essas palavras serão masculinas. La legumbre ou legume. La costumbre ou costume. La cumbre ou cume. Então, interessante, né? Arre, masculinas, umbre, femininas. Vamos aqui a exemplos. En el mercado, elegí una variedad de legumbres frescas para preparar uma nutritiva e deliciosa sopa caseira. Português, no mercado, escolhi uma variedade de legumes frescos para preparar uma sopa caseira, nutritiva e deliciosa. Próximo, la costumbre de compartir uma comida familiar cada domingo fortalece nossos laços e cria momentos de alegria duradoura. Agora, o costume de compartilhar uma refeição em família todos os domingos fortalece nossos vínculos e cria momentos de alegria duradoura. Al alcançar, próximo exemplo, la cumbre, ou seja, o cume de la montaña, la vista panorâmica recompensou cada passo de nuestra agotadora, pero gratificante caminhada. Ao alcançar o cume da montanha, a vista panorâmica recompensou cada passo da nossa cansativa, mas gratificante caminhada. Vamos ver mais umas palavrinhas para a gente praticar. Então, observem aqui a primeira frase. El o la águila. Então, el águila vuela alto y es tan bonita. La o el pesadilla. La pesadilla que tuvo ayer parecía real. El hada encantadora se fue. El niño se ha roto la nariz al tropezar con el juguete. Ellos hicieron un viaje maravilloso. A mi madre no le gusta para nada el desorden. Los chicos montaron el árbol de Navidad esta tarde. La miel tiene muchas propiedades curativas. La sal es el ingrediente más importante de cualquier comida. Nunca escucha el alarma del reloj. Duerme como uma pedra. Então, aqui nós temos a presença das palavrinhas heterogenéricas, repassando substantivos que se escrevem de forma igual ou muito parecida, possuem o mesmo significado, mas possuem gêneros diferentes entre a língua espanhola e a língua portuguesa. Esta foi nossa classe e nos vemos na próxima. Hasta luego.